Um Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce, é considerado um dos principais romances de formação da literatura universal. Mas o que é romance de formação? Qual que é a história desse livro aqui, Um Retrato do Artista Quando Jovem? Quando o assunto é crítica literária, Bildungsroman, que é romance de formação em alemão, como vocês podem perceber, há toda uma fluência em alemão minha aqui, é aquele tipo de romance que descreve de uma maneira bem detalhada todo o desenvolvimento de determinado personagem, seja no pensamento político, no físico, seja no desenvolvimento intelectual, seja, sei lá, todo tipo de desenvolvimento, qualquer tipo de desenvolvimento. O romance de formação ele descreve de uma maneira muito minuciosa. E isso vai desde a infância do personagem até um determinado tipo de maturidade. Pode ser o início da idade adulta, pode ser mais velho ainda e tudo mais. E é exatamente isso que Um Retrato do Artista Quando Jovem é. Aqui a gente acompanha os detalhes da formação do Stephen Dedalus desde que ele era bem criança, passando pela ida dele para o internato, passando por todas as questões que ele teve de escolha de carreira, profissional, o encontro do primeiro amor, até ele chegar, enfim, no que seria o início da sua vida adulta e o caminho que ele seguiria a partir daí. A busca da identidade é uma coisa que é toda representada aqui pelo Stephen. Uma coisa que é muito bacana de acompanhar são as mudanças na forma de escrita. O livro ele é todo narrado em terceira pessoa, mas essa narração ela vai acompanhando, vamos dizer assim, o estado de espírito ou o fluxo de pensamento do personagem, como que ele funciona em determinada idade. Por exemplo, na infância, a gente tem um fluxo de pensamento mais descontínuo, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, a narrativa acontece com frases mais curtas, fica muito claro que é uma criança que está pensando, sabe? Embora esteja tudo sendo falado em terceira pessoa. E quando ele vai ficando adulto, a terceira pessoa, mesmo a descrição dos lugares ou a descrição de outros personagens, vai acontecendo com frases mais longas, com pensamentos mais elaborados. Então, através dessa narrativa em terceira pessoa, a gente também consegue entender mais ou menos em qual etapa da vida o Stephen Dedalus está. Isso não é muito legal? E é interessante também notar a relação do Stephen com a religião, como a religião é uma coisa muito presente na vida dele, e como que ele, assim, cresceu com medo do pecado, com medo de estar desagradando a Deus em cada ato, cada pensamento, e ele chega a pensar em ser padre, porque é como se ser padre fosse a única forma dele de, enfim, se redimir de todos os grandes maus que ele tinha feito, sendo que, na verdade, eram coisas normais, mas a criação dele foi aconteceu toda com uma presença muito forte da igreja e com descrições muito intensas, sabe? De como Deus é e de como é o inferno e do que pode acontecer com você, uma rigidez muito grande, sabe? E é meio duro, assim, acompanhar a trajetória desse menino que desde criança ele era um pouco diferente das outras pessoas da idade dele, sabe? Sempre foi uma pessoa muito questionadora, né? Sempre refletiu muito sobre o que estava acontecendo em volta dele e tudo mais. E isso era meio complicado ali naquela situação, principalmente com a rigidez da igreja desde a escola, quando ele foi para o internato. Né? Uma família muito tradicional e tal. Era complicado. Então ele sempre foi uma pessoa que não se encontrou. Ele sempre se sentiu fora do lugar e com muita imposição sobre ele. Então é meio triste, né? Você perceber que ele chega a pensar em ser padre por falta de perspectiva, assim, por acreditar que é isso que ele tem que ser mesmo, entendeu? E também é interessante analisar como toda essa relação com religião e com o inferno e com o pecado e tudo mais atrapalhou as relações dele, seja com amizade, seja com o sexo oposto, seja com as relações de amor, né? Como que ele lidava com o sexo oposto diante de todos os pensamentos que ele tinha e que ele aprendeu a ter, sabe? Esse livro é entendido assim meio que como um primórdio de Ulisses, que foi o outro romance do autor, né, que ele escreveu na sequência. Eu nunca li Ulisses, é um tijolão que dizem, mas eu nunca li. O James Joyce é de Dublin, na Irlanda, e ele nasceu em 1882. O James Joyce era o mais velho de 10 irmãos, e a família tinha uma condição financeira um pouco complicada, né? Teve um período bom, mas depois teve uma falência, então eles tinham uma condição financeira complicada, mas o James Joyce sempre estudou em boas escolas, inclusive vou colar aqui, ó, ele foi educado nas melhores escolas jesuítas, depois no University College de Dublin. E muito do que tá nesse livro aqui, no personagem do Stephen Dedalus, tem muito a ver com a vida do James Joyce, né? Então, desde a falência do pai, as bebedeiras do pai, os nomes das escolas que ele estudou, o Stephen, muitos são iguais aos nomes
das escolas do James Joyce, então a gente pode entender quase como o Stephen sendo um alter ego do James Joyce, sabe? Você conhecendo o Stephen, você também tá conhecendo um pouco da vida do autor, sabe? Em 1902, o James Joyce se mudou para Paris, porque ele foi para estudar medicina, enfim, ele achou que esse era o caminho dele, mas ele começou a assistir algumas aulas de literatura, poesia e falou: é isso aqui que eu quero fazer, cara. Eu descobri a minha vocação. E quando ele começou a se dedicar à escrita, ele também começou a se dedicar muito à elaboração do que é chamado sistema estético. E essa questão do estético está muito presente nesse livro também. Inclusive, ele faz até algumas reflexões mais aprofundadas que eu demorei a entender. Chegou uma hora que eu falei: ai, gente, está muito complicado, dá uma passada. Pretendo retornar, né? Porque fica dentro do fluxo da história, fica por um tempo uma explicação do que ele entende como esse sistema estético, né? Tem todo um pensamento que também o Stephen estuda isso, e isso é um pensamento do James Joyce. Então, também dá para entender um pouco dessas teorias do Joyce nesse livro. O James Joyce teve 2 filhos, um menino e uma menina. Então é isso, esse foi o vídeo de um retrato do artista quando jovem, do James Joyce. Essa edição que eu tenho aqui é da Penguin Companhia, né? São clássicos que a Companhia das Letras traz nessa parceria com essa editora, a Penguin, né? Publicado aqui no Brasil em parceria com essa editora gringa. Então, muito bacana, uma edição pequena, né? A Clara até tem uma edição desse livro também em capa dura. Esse aqui é bom para levar para os lugares, ler no ônibus e tudo mais, se você conseguir se concentrar, porque chega um momento que a leitura também fica bem densa, mas é bem bacana. Eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser comprar esse livro, né? Você comprando no site da Amazon através desse link, você ajuda o blog, você não gasta mais nada por isso, mas a gente consegue ganhar uma porcentagem, né? Então fica legal, ajuda a gente. Pode ser uma forma de você ajudar a financiar o blog, né? A gente ainda não tem outras formas, então pode ser uma forma legal. Também vou deixar aqui, está passando aqui na minha cabeça, o link para você assistir o vídeo de apresentação do Coletivo 32, que é um coletivo muito legal, que foi lançado essa semana. Então tem uma galera de vários canais do YouTube falando de cultura, falando de arte, falando de educação, de comunicação, né? Tudo que tem a ver com a gente. E Alguém Viu Meus Óculos está fazendo parte desse coletivo, então eu vou ficar muito feliz se vocês assistirem. Na descrição desse vídeo que eu deixei aqui em cima tem todos os outros canais que fazem parte, então tem uma galera muito boa para vocês seguirem. Eu acho que vocês vão gostar bastante. A gente tá com essa expectativa para 2019 de transformar esse YouTube em um lugar em que a gente também possa aprender bastante, que é um dos motes também do nosso canal. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e a gente vai crescendo e evoluindo. Ok? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.